em Josué capítulo 1. Estou com duas palavras. Primeiro, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué é o 6º livro da Bíblia. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Nós já estudamos há um tempo atrás. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente o conduzirás. 3 coisas que nós aprendemos. Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, fale de acordo com a palavra de Deus. O que eu falo, o que você fala, o que nós falamos, deve estar em comunhão com a palavra. Então, temos que falar em comunhão. Aí diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. O que é isso? Você não só deve falar, mas deve pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, você deve pensar de acordo com a palavra de Deus, sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos e até as intenções do nosso coração. E mais, aí ele diz: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus. Vamos ficar na primeira parte só hoje, nesse culto agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Por quê? Porque o que eu falo tem que estar em comunhão com a palavra de Deus. Quando eu falo em comunhão com a palavra, Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías, o profeta messiânico, no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. 55, 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, quando a minha oração, quando a sua oração, quando as nossas palavras estão em concordância com a palavra de Deus, a nossa também não voltará vazia. Talvez estamos orando por orar. Estamos orando, é a lei da probabilidade. Se acontecer, aconteceu. Tem a probabilidade de acontecer, pode não acontecer. Não. Quando fundamentamos nossa oração na palavra de Deus, a palavra saiu da boca dele, não voltará para ele vazia. Conosco também. Quando a nossa oração está em comunhão com a palavra de Deus, está em harmonia com a palavra de Deus, está fundamentada na palavra de Deus, ela não volta vazia para você. Você tem que verificar se a oração ela não está vazia, quer dizer, só com palavras do homem, sem revelação, não com letra, não é pegar um versículo e decorar, não. É quando você fala com a convicção, quando você fala com fé, você fala com certeza. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você fala com fé, você fala com convicção, você fala com certeza que aquela palavra saiu da sua boca, ela não voltará para ti vazia, não voltará. Então tome cuidado, as palavras são importantes. Jesus falou uma coisa profunda, Mateus 12, versículos 34, 35, 36, 37. Isso eu citei no culto anterior, 34, só citei rápido. 12, 34. Ele diz: raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Aí ele fala: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Bem, palavras simples para você entender. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a minha oração, quando a sua oração, quando a nossa oração está realmente com a palavra de Deus, que ela está no nosso coração. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Por isso temos que meditar na palavra. Temos que trazer a palavra de Deus para o coração. Mas, repito, não é a letra que você decora, entende? Não. É quando você tem a fé, a certeza, a convicção que aquela palavra é a verdade, ela fica então no seu coração, e quando você ora, você fala do que está no seu coração. Um exemplo da doença, ela aparece, você tem o diagnóstico, coisa é terrível, você está amaldiçoado dessa doença, não vai destruir meu corpo, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então você fala com fé, não é falar por falar, você fala com convicção, você fala com certeza, e as coisas funcionam.
É dessa maneira. No caso da família hoje, é o filho. Os filhos são herança do Senhor. Então, o seu filho está no álcool, está nas drogas. O que você está vendo? Um filho bêbado, um filho drogado, um filho se prostituindo. Não, meu filho é herança do Senhor. Aí você faz a oração. Fora dele, Satanás está quebrado o teu poder e fala. Fala claro, você fala que está no seu coração. Meu filho é herança do Senhor. Você não fala o que você vê propriamente, você não confessa o que você sente, você confessa o que Deus diz que está no seu coração. É importante. Você tem. Aí ele vai falar mais, no 35, ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas boas, coisas más, perdão. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, aonde dá conta no dia do juízo. O que é ociosa? Que não produz, que não tem ocupação. Você fala por falar. Não pode ser assim. Lembra que eu falei? Não é apenas repetir, desculpe a expressão, não é falar como um papagaio. Não está escrito, mas está falando por falar. Não, está escrito porque é a verdade. É a verdade. Se alguém chegar a dizer, por exemplo, hoje, né, quarta-feira, aí alguém fala que na terça-feira, ontem, eu cometi um crime. Eu, Jaime de Amorim Campos, e trazem todas as provas. Por mais que tragam todas as provas, eu não vou me abalar. Eu não vou entrar em desespero. Eu tenho a convicção de que? Da verdade. Qual a convicção? De que eu não fui eu, que eu não estava naquele lugar. Que no dia tal, na cidade de Campinas, no horário tal, eu tenho convicção de onde eu estava. Então, eu vou provar onde eu estava, isso é para os homens, mas estou falando do mundo espiritual, não vou entrar em desespero, porque eu tenho a verdade comigo. Quando você descobre que a palavra de Deus é a verdade, e aí você fala com convicção, a sua palavra não é ociosa, não é assim, jogar a conversa fora, não, é o que Deus diz. Então você não aceita nenhum contra-argumento, você não aceita nenhum rebote, né? nenhuma rebatida do inimigo, não, a palavra de Deus é verdade. Mas pode ser que o diabo ele não aparece chifre, pessoal, com garfo na mão, eu sou o diabo, eu estou fazendo você pensar desta maneira, eu sou o diabo, não. Você fica convicto, entenda bem, você não aceita, você sabe que é verdade. Porque ele aparece, não, mas esse caso pode ser que no seu caso não tem jeito, porque o seu filho, a decisão dele é livre-arbítrio. Até a Bíblia o diabo usa para nos confundir. Ah, você não esquece do Judas? Ele era filho da perdição, pode ser que esse teu filho, este seja o filho da perdição. Está amarrado, Satanás, não tem outro, já teve um já. E as pessoas não podem cair nessa cilada. Repito, então, eu não cometi o crime. Então, eu tenho certeza de onde eu estava, que eu não estava na cidade de Campinas ontem à noite, às 22 horas. Eu vou provar que eu tinha entrado no prédio onde eu moro, que eu estava lá, e se provar para os homens. Mas no mundo de Deus, que é no mundo espiritual, eu fico numa maior tranquilidade, porque eu tenho convicção. Somos nós na oração. Então, a sua oração, a sua palavra não é ociosa, não é sem ocupação, não é jogando conversa fora. Você orou, não, em nome de Jesus. Eu não vou mudar, porque a palavra saiu da minha boca e eu falei de acordo com a palavra. Meu filho é herança do Senhor. Estou falando do filho, pode ser qualquer outro caso. Peguei exemplo que é uma coisa fácil de você falar. Então, está amaldiçoado esse vício, essa prática pecaminosa, e eu não vou mudar a minha oração. A sua palavra não é ociosa, mas... porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. O missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele fala os 5 passos da vitória. Então, só vou recapitular com você. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, né? Mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Primeiro passo, nós aprendemos a falar ao monte. Segundo, o que você deve entender, né? Perdão, o primeiro passo é ter fé em Deus. Depois falar ao monte, é não duvidar no coração. Aí ele explica. O quarto passo, crer que se fará o que diz. Então, não é o que você orou, você tem que se manter na oração. O que você diz agora é que funciona. Aí você, depois que orou, entenda, saiu da igreja, encontrou o filho bebendo. Ah, meu Deus, não está adiantando nada. Por tuas palavras serás condenado. Mas aí você vê o filho bebendo, você diz, não adianta, diabo, teu filho está amaldiçoado, meu filho é herança do Senhor. Opa, por tuas palavras será justificado. Então você é abençoado por suas palavras e condenado. Nós temos que tomar cuidado. O diabo cria uma situação,
para que você não retroceda, mude, para que a sua oração seja ociosa. Missionário falando sobre isso, ele explica claramente, você diz, demônio, sai em nome de Jesus. Pastor, tem dia que sai, tem dia que não sai, sempre sai. Não, tem dia que não sai. É como frações de segundos, que é quase que praticamente incalculável, não dá para você ver, parece que não foi, eu não orei direito, não, já mandei embora, não recebo de volta. Nem vou mandar embora, já recebo. Uma mulher deu um testemunho, muitos anos, na Praça da Sé. Naquela época, entenda bem, tinha muito negócio de... Hoje tem negócio de celular. Não no centro de São Paulo, São Paulo todo. Você vê nos bairros, vem um cidadão de moto, para aí, manda o celular. Às vezes, você deixa o celular até escondido, não está nem a mostra. Assim, cadê o celular? Cadê ele? Em outras palavras, todo mundo anda com celular. Ele acha isso. Mas não anda não, eu sei gente que não anda. Tem gente que diz que não anda com celular quando vai na rua. Coisa séria. Bem, mas aí em qualquer lugar vem aí. Naquela época o pessoal chamava de trombadinhas. Eram garotos que roubavam no centro de São Paulo. Não sei se você deve lembrar o pessoal mais antigo. E veio assim, essa irmã estava na farmácia comprando uma coisa. E ele passou assim e disse, ô tia, me dá a bolsa aí. Naquela época não tinha celular, né? Bolsa que é carteira. Ela olhou assim e disse assim, a você olhando, lá em casa eu já te amarrei em nome de Jesus. Ela não falou para o garoto. Ela falou para quem? Para o espírito maligno, estava ali. Ela falou assim, lá em casa eu já te amarrei em nome de Jesus. O menino olhou, tá bom, e foi embora. Quer dizer, ela tinha feito uma oração, disse, eu orei quando saí de casa, Jesus, eu vou, seus anjos estarão ao meu redor, o diabo, os mensagens do diabo estão proibidos de tocar na minha vida, no que é meu, mas nós não cremos. Ah, meu Deus, eu orei ainda quando saí de casa, porque, amigo, aprenda, por tuas palavras será justificado. Isso vale muito para a família, que é o assunto hoje. Hoje vale muito esse entendimento que eu estou passando para você, porque nós oramos, mas não tomamos posse. Então, o quarto passo é crer que se fará o que diz, e o que tu disseres será feito. Claro que é pelo poder de Deus. Então, vamos voltar no Josué, para quem chegou depois. Deus falou para o Josué, capítulo 1, versículo 8, diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É o que nós aprendemos nessa reunião. Não se aparte, tudo que você falar, fale de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que Jesus falou, Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio. Então é aí. Aí segundo, não se aparte da tua boca, antes medita nele de dia e de noite. Não ocupe sua mente com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Não ocupe a sua mente com outras coisas a não ser com aquilo que Deus diz. Aprenda. E diz assim, medita nele, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aprenda, meu irmãozinho, a fazer tudo conforme a palavra de Deus. Coisa pode ser lucrativa, pode ser prazerosa, não está de acordo com a palavra, estou fora. Rapaz, mas pega ou larga? Já larguei, não está de acordo com a palavra, você nem quer saber. Você vai orar a Deus, porque nada pode estar fora da palavra de Deus. Aí o que ele falou para o Josué? Então farás prosperar o teu caminho. Você vai ser bem sucedido, vai ser, se a igreja de Cristo começar a falar isso, falar, pensar e agir de acordo com a palavra. Quer dizer, falar, pensar e agir de acordo com a palavra, em relação à família principalmente. Você vai começar então a declarar que a sua família é do Senhor Jesus, porque nele você crê. Você vai declarar que seu filho é herança do Senhor, que seu marido é santificado pela sua fé, que a sua mulher é santificada pela sua fé, que a sua casa pertence ao Senhor. Você vai vencer todas as barreiras. Não tem macumba, não tem feitiço, bruxaria, magia negra, praga de madrinha, praga de não sei mais quem, que vai pegar e você vai ficar na sua vida, porque tudo é anulado pela palavra. Então, prudentemente conduzirás. Esse é o início, daqui a pouco tem mais.